Agora, Danilo, o que não comprar no mundo de fundos imobiliários? Cara, se o investidor é iniciante, se os caras estão investindo sozinho, eu sugiro fortemente que ele foque nos maiores segmentos. Vamos de novo lá, laje, galpão, shopping. E aí você pode pegar os FOFs/hedge funds e os fundos de papéis. Por quê esses 5 maiores segmentos? Porque eles existem há mais tempo, porque tem mais gente olhando para eles, você consegue fazer comparações, tá? Você vai pegar um fundo de laje, eu consigo comparar com outros fundos de laje. Se eu quero investir no HGRE, não adianta eu ler o relatório só do HGRE. Deixa eu ler o do JSRE também, BRCR também. Aí eu começo a fazer comparação. Esse tá com vacância maior do que esse. Esse tem uma alavancagem maior do que esse. O cara consegue fazer comparações. Mas se eu quero investir em que não é Fiagro, né? Fundo imobiliário é uma coisa, o Fiagro é outra. Mas se eu quero investir em fundo imobiliário do agronegócio, eu não tenho muitas opções. Eu tenho 2 no mercado aí que investe em terra. Cara, eu vou comparar com o quê? Né? Exato. O Betal, que é um fundo que eu acho até ok, que é agrologística. Cara, eu não tenho outro para fazer comparação. Então, eu vou ter que engolir aquilo que tá ali. Você imagina um gestor falando para mim assim, olha, a vacância na Faria Lima hoje é 20%, por isso que os nossos imóveis estão lá. Aí eu abro mais 3 e vejo que, pô, os imóveis de todos esses caras na Faria Lima estão ocupados. Esse que tá falando que tá 20% que ele não consegue alugar, deve ter algum problema. Ou com ele, ou com o imóvel, ou com o cara que faz o relatório, o estagiário e trouxe a E dá uma informação errada, né? errada. Então, você consegue identificar. Isso é o estudar. Agora, se o cara está sendo analisado, se está sendo orientado por um analista profissional, o analista está de olho em muita coisa. Então, ele pode ser que ele traga fundos aí fora desse escopo. E aí tem alguém acompanhando, né? Então, Monoativo, por exemplo, Danilo, entra no teu... cara, na nossa carteira, tua carteira? na nossa carteira hoje não, apesar de eu achar que pode ter oportunidade em alguns, justamente pelo risco. O nosso objetivo é renda, né? Então, quanto mais ativos eu tiver, mais inquilinos potencialmente eu vou ter, mais fontes de renda. Então, mais seguro eu estarei, tá? Então, para quê? Se eu tenho vários multi-inquilinos... E o eu não tamanho vou do pra um- patrimônio, Danilo, é importante na sua opinião? Cara, Nós temos pessoas que vêm aqui sendo entrevistadas que eles Tá. falam, olha, para o iniciante é interessante ele olhar os fundos imobiliários com maior patrimônio, porque isso pode significa mais pessoas ali investindo, tem uma liquidez mais interessante, maior número de cotistas. Para você isso é um diferencial ou não? Eu não gosto de partir desse princípio, apesar de ele ter razão em partes. Vamos supor, o investidor deve olhar fundo de 1 bilhão. É só um exemplo, não estou dizendo que seja isso. O cara vai olhar só o número. Então, assim, esquece o tamanho do patrimônio, abre o relatório gerencial e vê se tem vários imóveis lá. E vê se tem vários inquilinos lá. Porque se tiver um monte de imóvel, ele tem um patrimônio grande. Agora, o que eu quero é levar o investidor a aprender a raciocinar. E não botar uma faixa ali de 1 bilhão para cima é bom, para baixo não é. E ele vai fazer isso como? Abrindo o relatório gerencial e vendo quantos imóveis tem lá dentro. Se tem vários imóveis, aquilo está bem diversificado, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E não focar, tem que ter 800 milhões para cima, 700 milhões para cima. Essa seria a grande pegada. E quando você vai para fundo de papel, por exemplo, é olhar se não tem muita concentração de patrimônio no mesmo CRI. Então, você abriu o relatório gerencial, cada CRI que corresponde a 3, 4% do patrimônio. Cara, para vários CRIs está em 3, 4% do patrimônio. Não, tem muitos, né? Porque se eu tiver CRI com 10, 15% do Tá muito patrimônio, eu concentrado. tô muito concentrado. Eu já eliminei. Quanto por cento do patrimônio isso é? Quantos milhões? Não importa. Então, assim, vamos partir do raciocínio correto, da diversificação. Tá? E não do tamanho em si do valor daquele patrimônio. O Deva 11 e o HCTR estavam muito concentrados, Danilo? Cara, eles tiveram teve até um ponto que a gente comentou do HCTR lá, assim, eles já tinham uns CRIs com problemas, assim, problema no sentido de estar tendo que rolar dívida, né? Emitir um CRI para pagar outro. E eles vinham fazendo emissões e aumentando a concentração nesses mesmos CRIs, né? Contramão de que outros fundos high yield sempre fizeram, que é diluir o patrimônio. Tá? Então, assim, ele tinha, sim, uma concentração em alguns CRIs e alguns grupos econômicos. Tá? E isso aí, obviamente, quando dá um problema, se você tivesse mais diversificado, esse problema seria menor, né? Então, é um risco. Dentro do setor, voltando ali para tijolo, qual o setor que você mais gosta? Cara, eu acho que o cara tem que ter hoje galpão e shopping, indiscutivelmente. Laje tem gente que não gosta muito, a gente realmente não tem tanto fundo assim. Tem uns fundos bons, tipo HGRE, que eu gosto mais. A gente tem um portfólio que precisa ser reciclado. A gente tem fundos aí que tem um portfólio muito bom, como o BRCR, mas quando você olha para o histórico, tem alguns pontos ali discutíveis. Mas quando você vai para shopping, para galpão, você tem menos pontos ali para você raciocinar um pouco mais, né? Então, acho que dentro do tijolo hoje eu gosto mais de galpão e shopping. E shopping, qual que você gosta, assim, de fundo? Tem 5 shoppings para o investidor olhar, só, na minha visão, né? Então, o HSML, o MOL, o VISC, o XP Malls e o HGBS. Por quê? Muitos ativos, muitos inquilinos. O shopping tal é bom? É bom até, mas você tem um shopping só, né? Se
tiver um vazamento de gás lá, explodir, que nem aconteceu em Osasco. Você tá muito concentrado, Você tá muito concentrado. Precisa correr esse risco? Ah, mas é da minha cidade, mas agora... Ah, você quer ter pra falar pros amigos? Compra lá 1%, 2%. Mas, cara, não vai ser um pilar da tua carteira, né? Eu acho que não faz sentido, já que nós temos outros ali. E dentro desse escopo, eu iria pro XPMOLs e pro HGBS. Pode ser que daqui um mês seja diferente, né? Porque eu acho que o preço que eles estão hoje interessante, a estratégia que a gestão vem fazendo ali, me agrada hoje também. Mas essas coisas estão sempre mudando. O gestor tá vendendo imóvel, comprando outro, fazendo emissão, mudando um pouco o portfólio. Tá? Então, E galpões logísticos, já aproveitando a pergunta Tá. da Carol, quais são os melhores na sua opinião? cara, tem vários bons, né? O HGLG é meio que unanimidade, né? A gente tem o fundo da Bresco, que eu gosto bastante também, o BRCO. A gente tem o BTLG. A gente tem o LVBI, que é excelente, da VBI, cara. Que é a mesma gestora lá do PVBI, né? Então, assim, Você considera bastante hoje o opção. setor de galpões logísticos o setor mais seguro de fundos imobiliários? A gente teve para contextualizar essa pergunta aí, antes da... Vou olhar a crise anterior, aquela crise que a gente passou no governo Dilma aqui, sem fazer referência ao governo e sim ao período. Muita gente concentrou em shopping naquela época, porque a gente também teve um problema com laje, né? A economia não vai bem, os escritórios não estão lotados. E os galpões, a gente não tinha um e-commerce tão pujante igual a gente tem hoje. Então, os galpões não estavam bombando naquela época. Então, o que muito investidor fez? Concentrou em shopping. Essa galera quebrou a cara na pandemia. Pandemia, eu Sim. conheci gente que tinha 40%, 45% do portfólio em shopping, porque é resiliente. Ninguém imaginava que viria uma pandemia que impediria a circulação de pessoas. Então, eu não gosto da concentração. Mas eu acho que sim, se a gente olhar para shopping e galpão hoje, a gente está entre ali os mais seguros. Ah, então vou concentrar nisso porque é mais seguro? Não, porque a diversificação protege a gente, inclusive, do que a gente não faz a menor ideia que possa acontecer, né? Como uma pandemia, por exemplo, que ninguém imaginava. Então, eu acho sim um segmento seguro, principalmente se você está olhando para fundo bem gerido, galpões aqui ao redor de São Paulo, sem discriminação em outras localizações, mas a maior demanda é aqui ainda, né? Então, apesar que o e-commerce vai levar esse mercado de galpão para o Brasil inteiro, sem dúvida, mas eu ainda prefiro aqui. Eu acho que se vier uma crise forte aqui, a gente vai sofrer menos. O XPLG também é um ótimo fundo, né? O pessoal XPLG. gosta muito do XPLG também, né? Gosto do SPLG, gosto do Vilge, tem vários. Porque o HG, muita gente fala assim, né? O HGLG, ele tá caro. Mas o fundo é muito bom. Então, assim, Ele vai negociar um patamar mais elevado mesmo. o iniciante, ele vai começar ali por galpão. Você acha que é válido? Mesmo estando um Cara, pouco o mais... HGLG eu acho que ainda dá pra entrar. O XPLG dá pra entrar. Se a gente vai pro... Até citei ele aqui, o KNRI, que é um fundo que é metade galpão, metade laje, ele tá caro. Na nossa visão, ele tá caro. O HGRU tá caro. Hoje, né? Com os dados que a gente tem hoje. Dados de juros de hoje, de juros futuros, eu não tô falando de Selic, e de projeção de dividendo que a gente consegue fazer sempre de maneira conservadora, a gente faz, né? Então, acho que o HGLG ainda tem espaço para entrar. E é um fundo, assim, que mesmo que você tenha uma correção na cotação, você não vai ter uma tragédia para acontecer, né? Sim. Então, investidor entrar e perder R$10 por cota, cara, isso faz a menor diferença. Nós estamos falando de um pouquinho, alguns dividendos, né? Ele vai estar ganhando em outro e tal. Então, não faz a menor diferença, porque a gente não está olhando lucro amanhã, daqui a 6 meses. A gente está olhando daqui pro resto da nossa vida e a gente quer ver muito, né? Então, Ô Danilo, olhar pro longo prazo.